Fala galera, tudo bom? Meu nome é Diego Brito e hoje estou aqui para falar para você aí que está me assistindo sobre estratégia digital, tá? Como você pode desenvolver uma estratégia eficiente, né? Uma estratégia matadora, arrebatadora, para que você consiga vender mais, ter a sua marca melhor exposta no mercado, né? Ter mais exposição de mídia. Então eu estou aqui para compartilhar com você tanto o meu know-how, meu background, a minha mentalidade para desenvolver estratégias. Eu que sou um cara que estou aí quase 20 anos já trabalhando com comunicação, marketing, estratégia. Desde 2003 tenho agência própria, então eu já estou na minha quarta agência, tá? Hoje eu sou proprietário da General Marketing, uma agência focada em estratégia digital. E vou compartilhar minha mentalidade, minha forma de fazer e, mais importante, eu vou compartilhar um case real com vocês, tá? Então nessa palestra, não vou ficar aqui só no falatório, só no flipchart, vou levar vocês para um case real de uma empresa de intercâmbios da Austrália, que foi uma estratégia muito interessante que a gente desenvolveu na minha agência e eu queria compartilhar com vocês a nossa forma de modelagem dessa estratégia para que você possa daí extrair alguma coisa e levar, seja para a sua própria empresa ou se você é um consultor de marketing, quer aplicar isso na empresa que você trabalha, enfim. Estou aqui para abrir um pouco a sua mente para que você possa ter aí um conteúdo de estratégia digital que vai te levar para um próximo nível de resultado, seja em venda, seja em branding, enfim, aquilo que você quiser, tá? Primeiramente, se você não me conhece ainda, eu te falo para acompanhar meu canal no YouTube, tá? Eu compartilho muitas dicas de marketing, estratégia, empreendedorismo e também minhas outras redes sociais. Você vai me encontrar facilmente por Diego Brito. Opa, já estou escrevendo o próprio nome errado. Vamos lá, Diego Brito BR, pessoal. Diego Brito BR. Vocês vão me encontrar como Diego Brito BR no YouTube, então youtube.com/Diego Brito BR, facebook.com/Diego Brito BR, instagram.com/Diego Brito BR. Beleza? Então você vai me encontrar nas redes sociais com esse usuário. Lá você vai conseguir ver alguns conteúdos que eu compartilho. E é importante dizer, né, antes de começar a esmiuçar um pouco mais a questão da palestra em si, falar um pouquinho de mim, tá? Como eu falei, tenho esse know-how aí de muitos anos trabalhando na área de estratégia, comunicação e marketing. Eu sou uma pessoa que veio de várias áreas. Se eu tentar dizer para vocês qual a minha formação específica, eu diria que eu poderia me considerar publicitário, aí, embora tenha estudado quase 2 anos de engenharia da computação, mas eu tenho uma formação muito multidisciplinar, de uma pessoa que foi para programação, direção de arte, redação, mas enfim, sou uma pessoa que tem aí uma formação multidisciplinar, eu empodero aí uma bandeira que é a bandeira do polímata, do versatilista, tá? Eu não gosto do conceito que você tem que ser especialista, tá? Segundo a minha forma de ver o mundo, o especialista é um cara que é bom em uma coisa só e meia boca em um monte de coisas. E eu acho que para você ser muito bom em estratégia, para você ser muito bom em marketing, você tem que ser bom em um monte de coisas, tá? E uma pessoa que é boa em um monte de coisas, ela não é especialista, ela é versatilista. E eu não inventei nada não, tá? Isso daí vem lá da época do Leonardo da Vinci, tá? Se você tá acostumado aí a estudar um pouco história da arte, ou já ouviu falar do movimento renascentista, antigamente o pessoal não era focado em uma coisa só, as pessoas faziam várias coisas. Leonardo da Vinci era arquiteto, pintor, engenheiro, desenhista, enfim, médico, uma série de coisas. E conseguiu ser bom em uma série dessas coisas que ele fazia. Então eu acho que um profissional de estratégia ele tem que ser muito completo, tá? Então eu vou sempre provocar você aí do outro lado para não ficar só pendendo para a estratégia em si, né? Ficar nessa área efêmera, meio blasé da estratégia, para você entrar a fundo no copywriting, na redação de fato, né? Para você se especializar na direção de arte, entender de estratégia, não só do ponto de vista do pensamento reflexivo, mas como as pessoas pensam, como funciona a mente humana, o que está por trás das emoções. Então acho que você tem que ser completo em várias áreas. E, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar sobre um tópico que eu acho fundamental para você iniciar qualquer tipo de estratégia. E esse tópico é o briefing, tá? Você vai falar, pô, Diego, mas isso aí é mais velho que andar para trás. Pode ser. Quantas de vocês aí estão fazendo um briefing eficiente? E para quem talvez não tenha uma formação na área de comunicação, pode ser que nunca ouviu falar do briefing em si, né? Mas, esmiuçando um pouquinho o que é o briefing é um primeiro contato que você tem com um problema, né? Então, se você está querendo desenvolver uma estratégia digital para uma empresa, para uma marca, você precisa fazer algumas perguntas iniciais. E essas perguntas iniciais é que vão compor o seu briefing.
E o que você precisa ter nesse briefing, né? Você vai falar, Diego, o que eu preciso ter para ter um bom briefing? Vamos lá, vou te ajudar. Tem alguns pontos que todo briefing precisa ter, e alguns deles são fundamentais para você conseguir ter mais assertividade na sua estratégia. Primeira coisa que você precisa conhecer bem no seu briefing é o produto, tá? Então, o P de produto, né, do marketing, ele é fundamental para você conseguir fazer um bom briefing. Então, se você vai desenvolver uma estratégia digital para uma empresa que não é sua, por exemplo, que você não conhece muito bem o produto, você tem que perguntar para essa pessoa que foi dona do produto. Tá, mas quais são as características principais desse produto? Como ele se distancia ou como ele se posiciona em relação à sua concorrência? Daí já entra em outro ponto, que é posicionamento, né? Mas aí também atrelado à proposta de valor, para quem gosta de Canvas. Posicionamento. Você precisa saber qual é o posicionamento do produto no mercado. Sabendo qual é o produto, como ele se posiciona, você já começa a expandir um pouco a sua visão do que precisa ser feito nessa estratégia. Posterior a isso, você também tem que conhecer a concorrência, tá? Se você não conhece a concorrência, como você vai fazer uma estratégia melhor? Você precisa saber como primeiro bater o concorrente. E a concorrência, a gente também pode dizer que faz parte do mercado, né? A concorrência está inserida no mercado. Ela não é o mercado em si, tá? A concorrência, ela é parte do mercado. Mas você precisa conhecer a concorrência e como o mercado está se comportando, porque o mercado também inclui as pessoas, inclui o governo, inclui uma série de outros fatores, inclusive a sua empresa, ou a empresa de quem você está prestando essa consultoria ou fazendo essa estratégia. Sabendo do concorrente, né, do mercado, do posicionamento do produto, você precisa de algumas outras variáveis para conseguir bolar essa estratégia. Por exemplo, o preço. Qual é o preço que será praticado? Um outro ponto fundamental é qual é o público, né, ou qual é a persona, né? Aqui eu vou colocar persona, que eu acho que para a estratégia digital a persona ela é muito mais assertiva, porque é uma forma de você mapear o seu público de uma maneira mais focada e mais até psicológica, que eu acho que tem mais a ver com esse contexto digital. No meu canal eu tenho um vídeo falando sobre público-alvo versus persona. Se tiver interesse, vai lá procurar que você vai encontrar um vídeo legal só sobre isso. E se eu pegar esses tópicos, já consigo ter um geralzão, né? Entender mais ou menos o que essa empresa faz, onde ela está. E vamos colocar assim, é como se fosse uma ficha de anamnese, né? Que os médicos, né? O pessoal da área de biológicas gosta de fazer, que é um primeiro contato com o teu problema, né, com a tua marca. E lógico que isso pode ser destrinchado em vários outros tópicos, né? Eu posso aplicar os 4 P's clássicos do Philip Kotler, né, que seria produto, né, que já tem aqui, preço, praça, né? Praça poderia ser compreender um pouco do mercado, promoção, que é a comunicação que já vem sendo feita. Isso eu acho que é importante a gente colocar, que eu diria o seguinte, né? O que a empresa já fez? Vamos colocar aqui qual é o passado. Quais estratégias já foram feitas e aonde ela sucedeu, o que deu certo, o que não deu certo. E também eu acho legal você saber o que fazer e o que não fazer, né? Que é aqueles do's e don'ts, né? O que você deve fazer segundo a visão do dono da empresa aqui, do produto. Se for você, a sua própria visão, você está prestando um serviço para alguém, o que essa pessoa entende, o que se deve ser feito. Muitas vezes não é o que vai ser feito no final da estratégia, mas se você não sabe qual é a expectativa, como é que você vai suprir essa expectativa? Então é bom você trabalhar com essa informação. Então vamos lá. Os do's e don'ts do inglês, né? Do de fazer e don'ts das coisas para não serem feitas, né? Tá escrito donuts aqui, pô. Acho que eu tô com fome. Então vamos lá. Então você precisa mapear esses do's, don'ts, mercado, preço, concorrência. E esse mapeamento pode ser desde uma reunião, um bate-papo, né, um bate-bola, assim, trocando ideia, como também pode ser um documento por escrito. Eu gosto mais de uma conversa presencial, tomando notas, obviamente, de tudo isso, porque fica mais fácil de você capturar aquilo que não é falado, né, aquilo que é intangível, aquilo que às vezes a pessoa quer dizer para você, mas as palavras não deixam claro, tá? Porque um cliente, né, muitas vezes ele tem uma dor, ele tem uma necessidade, mas ele não vai se abrindo assim tão facilmente. Então você precisa dessas ferramentas para conseguir extrair essas informações. Logo após ter feito um bom briefing, a gente vai partir para uma segunda etapa, né, que é o que eu costumo fazer, que são as análises. Tá? E essas análises, elas podem envolver diversos tópicos, isso vai depender muito do cliente que você estiver trabalhando, né, da marca que você estiver trabalhando.
E essas análises, elas podem acontecer até antes do briefing, né? Se elas acontecerem antes do briefing, elas podem ser consideradas como prognóstico. Se elas acontecerem depois do briefing, quando você já tem mais informações, elas podem ser até consideradas como diagnóstico. Mas, enfim, sem apego à nomenclatura, vamos falar das análises. Primeiramente, você tem que ter em conta que, né, que trabalhar com marketing digital, com estratégia digital, vai envolver que você não só tenha conhecimento de fazer as coisas na unha, né? Entender como uma empresa está bem posicionada no Google, nas redes sociais, na mão, né? Indo lá e checar, mas as ferramentas ajudam muito. Então, se você ainda não trabalha com nenhuma ferramenta para te ajudar em estratégia, em análise, eu sugiro você procurar algumas aí no mercado. Muitas delas têm trial aí de 30 dias, 14 dias, e muitas são até gratuitas. Independente do caminho que você queira seguir, você precisa saber como está essa empresa para o Google, né? O Google ele é o principal ponto de contato, muitas vezes, do seu produto, do seu serviço no mercado. Então, por ele ser tão importante, né, em termos de comportamento, de busca de solução, você precisa considerar como essa empresa ela está ranqueada no Google. Tá? Então, o Google seria o primeiro ponto a ser analisado. E o que você deve analisar no Google? Né? Quais são os pontos que você tem que levar em consideração ao analisar no Google? Primeiro, você vai descobrir se existe um bom posicionamento dessa empresa para a palavra-chave ou para as 3 principais palavras-chave que fazem mais sentido para aquele negócio. Vou te dar um exemplo. Se eu estiver falando aqui de intercâmbio para a Austrália. Se eu digitar no Google intercâmbio para a Austrália, qual é a chance da empresa que eu estou desenvolvendo a estratégia aparecer bem posicionada? Se ela não aparecer entre as 10 primeiras buscas, né, na primeira página, ela não tem um bom posicionamento, né? Ela não tem um bom, como a gente fala, SEO, né? O Search Engine Optimization. Vou até colocar aqui, que seria a questão do Google orgânico. Então o SEO não está bem feito se ela não aparecer nas primeiras 10 posições. E outro ponto que tem que ser considerado é o Google pago, né? O Google AdWords, né? Aquela versão do Google que você paga as palavras-chave para aparecer bem posicionado como anúncio. Então você vai também dar uma mapeada como está a questão dos ads, né, no Google. Mapear tanto o orgânico quanto os anúncios. Mapeando esses 2 pontos, você tem mais ou menos um raio-x de como essa empresa está para o Google. Mas, pera lá, não é só o Google que existe hoje em dia, né? A gente está num cenário muito mais complexo. Então, eu também te diria que é fortemente interessante, né? Fundamental você mapear as redes sociais. Social media, né? Vamos lá. Seja as redes sociais apenas o Facebook, ou o Instagram, ou o YouTube, enfim, vai depender do produto que você está trabalhando. Tem produto que às vezes, ou empresa que é legal trabalhar LinkedIn, mas não é Instagram, ou vice-versa, né? Ou empresas que o YouTube dá muito mais resultado. Então vai depender do mercado que está inserida essa marca, essa empresa, essa solução, esse serviço ou produto. Mas, como você fez um bom briefing, você vai saber exatamente o que tem que mapear. E lá, nas redes sociais, você vai entender quantos likes tem, quantos shares, quantas pessoas seguem aquele conteúdo, né? Se for uma fanpage no Facebook, na rede social Facebook, quantas curtidas tem a página? Se for um perfil no Instagram, quantos followers tem no perfil? Se for um canal no YouTube, quantos seguidores, né? Quantos inscritos tem no canal da empresa? E por aí vai. Essa é só uma das métricas, tá? Só que se você for um pouquinho mais a fundo, você vai conseguir entender de todas as postagens que foram feitas, qual que é o envolvimento que houve com aquela publicação? Quantas pessoas foram impactadas por aquilo? Com essa análise, você vai conseguir entender se aquela empresa tem uma boa presença em rede social. Comentários, né? Compartilhamentos. Ver se a empresa impulsiona as publicações, porque é um erro muito comum. As empresas fazem Facebook, né, ou Instagram, só que não impulsionam. Então, hoje, se você não impulsionar, se você não pagar para o Facebook ou para o Instagram promover a sua publicação, ela não aparece para ninguém. Então, você vai ter uma exposição muito baixa, né? Para falar que não aparece para ninguém é sacanagem, mas o Mark Zuckerberg aí deve mostrar só para 1%, não chega a 5% do número de inscritos que você tem na sua fanpage, de pessoas que estão curtindo a sua fanpage. Então, se você não impulsionar pelo menos com R$15 com a publicação, praticamente é um tiro na água, né? Você vai gastar tempo de direção de arte, né? De fazer um layout, copyright, né? Escrever o textinho lá da publicação, segmentação do público para poder impulsionar. Aliás, se você não impulsionar, você não vai ter esse tempo, mas enfim, você vai gastar todo um tempo para fazer um post que, se não for impulsionado, é um tiro na água. Então, tem que impulsionar.
E também é interessante olhar, porque muitas empresas têm posts bem legais, só que não são impulsionados, logo não tem engajamento, não tem curtir, não tem nada. Então redes sociais tem que ser analisada fortemente. Um outro ponto fundamental que você tem que analisar é o site, né? Como que está o site dessa empresa. Então você vai ter que entender, primeiro, tá atual, né? Esse site corresponde aí com a atualidade, é um layout que está defasado, é um código que não é responsivo, ou seja, não se adapta à tela do smartphone. Então você tem que ver se esse site está adequado ao mercado e ao contexto que a empresa está situada, né? Então você vai ter que fazer uma análise desse site. E para isso tem várias ferramentas, né? Aqui para Google, você pode tanto usar, buscar na unha mesmo as palavras-chave para ver se aparece na busca orgânica, quanto você pode usar outras ferramentas, tipo o SEMrush. Para SEO você tem um SEO Moz. Para social media você tem, por exemplo, uma ferramenta nacional bem legal chamada DashGo, tá? Você tem o Saif também para dashboard, que é bem bacana. Para análise de sites você pode ter o Hotjar instalado no seu site para medir, fazer gravações da navegação dos usuários que acessam o site e também medir mapa de calor, né, os heat maps. Então existem várias ferramentas de marketing digital para você esmiuçar isso aqui, né? Nessa palestra eu quero que você entenda a mentalidade, mas se você for esmiuçar em ferramenta tem uma porrada. Com relação ao site, você precisa saber, como eu te disse, se esse site é responsivo, né? Ou seja, se ele se adapta para a tela do celular, porque hoje o site tem que ser responsivo, senão você vai perder uma grande parcela de clientes aí que poderiam estar acessando o seu site e não vão acessar, ou vão ter dificuldades de usabilidade. E também você tem que entender a tecnologia que ele foi desenvolvido, porque dependendo da tecnologia também o site já pode ser considerado defasado. Então após analisar aí esses pontos, eu sugiro que você também vá analisar a concorrência, né? Vamos ver a grama do vizinho, se está mais verde, né? O concorrente. Porque com base na análise da concorrência, você vai entender se dá para melhorar alguma coisa disso aqui, tá? Um ponto que às vezes é negligenciado, né? Que é a estratégia, é uma forma de você fazer estratégia digital, que é o benchmarking, né? Não sei se você já ouviu falar de benchmarking. Benchmarking é uma estratégia, vou escrever na tela aqui, acho que fica mais fácil. O benchmarking é uma estratégia que visa o quê? Você pegar aquilo que deu certo, né, na concorrência, no mercado, e trazer isso para você e melhorar, tá? Então, não é uma cópia, você não vai plagiar ninguém, você não vai copiar ninguém, mas você vai ver a melhor prática do teu mercado que deu certo e vai trazer para você. E isso é comumente utilizado em diversos segmentos, tá? Não tenha nenhum apego e medo de utilizar essa estratégia. Então, feita essa análise do teu projeto, você vai analisar a concorrente. Agora vamos para uma segunda etapa, né? Feita essa análise dos canais aí, né, esse diagnóstico, o que a gente pode fazer para complementar essa estratégia, né? O que deve ser feito? Primeiro eu te digo o seguinte, você tem que entender, tá, com quem que você vai falar, tá? Qual que é o foco da sua estratégia. E não, quando eu falo com quem você vai falar, não estou só falando de público-alvo e persona, não. Pera lá, calma aí. Eu estou falando aqui de um ponto crucial. Essa é uma estratégia que você vai desenvolver para performance ou uma estratégia que você vai desenvolver para branding, que são dois objetivos diferentes. Eles podem ter uma convergência no sentido de você trabalhar as duas frentes, mas, pera lá, branding é branding, performance é performance. E o que é isso, esses palavrão aí, Diego? Vou explicar. Então vamos lá, se a gente tem aqui algumas intersecções, tá? Fazer algumas circunferências, e dentro dessas circunferências eu vou escrever esses objetivos e focos aí que você poderia ter na sua estratégia. Então você poderia ter um foco em branding. Branding compete aí a presença de marca, né? Quando você quer que a sua marca apareça por aparecer e para dominar a mente das pessoas, né? É o famoso top of mind, share of mind, brand awareness, reconhecimento de marca, índice de lembrança de marca. Toda vez que você ouve essas palavras, a gente está falando de branding, que é o quê? O que o McDonald's faz, o que a Nike faz, o que a Adidas faz, o que as marcas que já estão aí muito consagradas fazem, fizeram e continuam fazendo e vão fazer amanhã, porque dá resultado. Toda vez que você põe a tua marca no mercado para que as pessoas visualizem ela e ela esteja aí agregando algum certo valor para esse público-alvo que consome esse produto ou esse serviço, o branding vai ser a estratégia responsável por isso. Na outra ponta, você tem uma estratégia para geração de venda rápida, porque você vai falar, pô, campanha de branding é ficar fazendo loginho no fundo preto, ou fazer um negócio cult, que não vai me gerar venda. Às vezes é verdade. O branding ele não é no curto prazo, ele é no médio e longo prazo. Agora, se você quer um ganho mais efetivo, né,
uma conversão de venda rápida, aí você tem que ir para veia de performance. Que aí, na performance, que a gente consegue puxar um tráfego bacana de clientes para o teu site. Isso você consegue através de mídia, tá? Principalmente a mídia paga, né? Porque se você investir uma mala de dinheiro no Google AdWords, ou no Facebook, ou no Instagram, ou outros canais, né? Native Ads, mídia programática, você vai conseguir trazer muita gente para o seu site ou para os seus conteúdos e com isso você vai aumentar suas conversões. Algo que com brand é muito mais devagar e você não tem muito controle. O brand ele conversa talvez um pouco mais até com a estratégia de marketing de conteúdo, né? Que é você ir criando aos poucos um acervo, né? Você criando uma bagagem, uma base de conteúdo, de informação e de vários materiais que vão conversando com a tua marca, mas eles não têm um foco tão evidente na conversão. Já a performance é outra conversa, né? Você quer colocar R$1.000 aqui para gerar 10 mil ali na venda do produto. E isso não é só uma realidade de e-commerce. Muita empresa de serviço se beneficia com performance, principalmente utilizando o Google AdWords. Outro ponto que tem que ser levado em consideração é, você vai se comunicar mais com o público B2B ou B2C? B2C ou B2B? E para você que não está familiarizado com os termos, o B2C é Business to Consumer, ou seja, é uma estratégia de uma empresa para um consumidor final. Se você vende um produto para uma pessoa, é Business to Consumer. Agora, se você vende um serviço ou um produto para uma empresa, você está fazendo Business to Business. Sei lá, você vende um software que outras empresas utilizam, ou você vende um produto que é voltado para empresas, então você está fazendo uma relação B2B. Quando você entende esse emaranhado aqui, se é brand, se é performance, se é B2B, B2C, fica um pouquinho mais fácil você conseguir entender quais canais, né, quais redes sociais, quais estratégias de marketing podem ser mais eficientes, né? E quando eu falo isso, eu abro muito o leque, que vai dar margem para o próximo, não é slide, né? Próximo papel branco aqui do Flipchart. Vamos lá. Vou pular uma folha aqui que esse canetão aqui até vazou. Então, uma coisa que eu falo bastante para as pessoas que trabalham comigo, para os meus alunos, que eu gosto de dizer, é que primeiro você precisa se desprender dos padrões, né? Você precisa sair do seu ambiente comum, você precisa sair um pouquinho da caixinha, você precisa sair da tua base, você precisa sair do template, você precisa sair da fórmula, né? Você tem que encontrar a forma, a sua forma. E para isso você vai ter que passar por um processo que eu costumo chamar de divergência, que vai ser um caminho doidão. Você vai estar assim, ó. Aqui você começa a pensar, você vai divergir. Você vai divergir, você vai divergir, você vai divergir, você vai divergir. Para quê que você vai divergir? Você vai perguntar, Diego, vou divergir para quê? Para você, depois de mapear uma série de caminhos possíveis, de tentar várias estratégias na tua cabeça, ou rabiscando, ou fazendo as suas análises, você vai, o quê? Convergir. E aqui eu quero que você chegue, meu amigo ou minha amiga, na convergência. Porque é na convergência que vai vir, depois dessa divergência, que vai estar o ouro aí da sua estratégia. Tá? Eu quero que você chegue nesse ponto. Só que para você chegar aqui, você vai precisar divergir bastante. E por isso eu falo, o processo de estratégia digital é um processo para quem tem calma, paciência, não é para quem está acostumado com fórmula pronta, você vai ter que pensar, refletir, você vai ter que, muitas vezes, conversar e debater com outras pessoas. Nesses casos é bom quando você tem uma equipe ou você tem alguém que você possa dividir informações sobre o projeto, que vai ajudar você a clarear um pouquinho as coisas. Tá? A ideia do processo de estratégia digital é ser pragmático, assertivo, eficiente e o mais prático possível na explicação dessa estratégia. E a ideia não é que você tenha nenhuma estratégia mirabolante, não. A ideia é que você tenha uma estratégia onde você mapeou todas as possibilidades de dar errado, tá? Porque esse ponto azul aqui é o ponto onde você chegou na conclusão que é o melhor lugar para se estar. E é aqui que eu quero que você chegue. Beleza? E agora vamos falar de um case real de estratégia que eu desenvolvi para uma empresa, para que você consiga entender um pouco como colocar na prática, né, como chegar nesse ponto azul. Vem comigo. Então vamos lá, falar logo desse case, né? Eu trago aqui um case real, tá, de uma empresa, uma agência de intercâmbio, tá, uma empresa australiana, da qual eu desenvolvi uma estratégia para que eles pudessem aumentar a penetração dos seus serviços no mercado brasileiro. E essa estratégia vem aí toda em inglês, obviamente, porque foi desenvolvida para os gringos, né? E como eu estou trazendo para vocês um case real, trago aqui ele ipsis literis, cru, do jeito que foi
aprovado lá fora. Então, só para vocês entenderem como que é a concretização, né, daquelas etapas prévias que a gente conversou, de uma maneira, como que eu posso colocar assim, mais visual, né, um fluxograma, né, um diagrama, uma maneira que fique mais elegante até para apresentar para o seu cliente. Mas antes de esmiuçar aqui um pouco melhor sobre a estratégia em si, sobre esse fluxo, eu quero falar um pouquinho sobre esses cards, né, esses meio que uns post-its aqui digitais. E para que eu possa explicar eles, primeiro eu queria saber se você conhece a técnica 5W2H, tá? Porque eu utilizei ela aqui. Eu não falei ela previamente no começo da palestra, mas é uma técnica que você pode utilizar para montar o seu briefing também. É uma forma mais assertiva para montar o briefing. Inclusive eu tenho um vídeo, tá, no meu canal. Você pode procurar no YouTube como 5W2H, como fazer plano de ação empresarial. E você vai encontrar esse vídeo meu, tá? Ou vai no meu canal que você vai procurando os meus vídeos publicados, você vai encontrar esse meu vídeo explicando como fazer a aplicação assertiva aí dessa técnica 5W2H. Então, o que compreende essa técnica, né? Eu vou traduzindo aqui os pontos para vocês. Primeiro você precisa mapear o what, tá? O what justamente o que, né? O que você tem para fazer, o que você pretende fazer, qual é o problema, né? Qual é o motivo dessa ação, né? Por que a gente está falando disso? E esse what aqui, ele foi respondido da seguinte maneira, né? O objetivo dessa estratégia era atrair, né? Atrair potenciais compradores e dar o telefone, o número de telefone e o e-mail para o time de vendas. Que é basicamente, né, você pegar o peixe na rede e levar para o pescador limpar e vender na praia, né? É basicamente isso, né? A agência chegou para a gente, né? A agência de intercâmbio, falando assim, pô, pessoal, a gente está precisando atrair brasileiros que tenham interesse em fazer renovação do seu visto na Austrália e que não tenham sido ainda nossos clientes, né? Que tenham sido clientes da concorrência. A gente quer atrair esse pessoal. E a gente precisa o quê? Do telefone, né? O phone number e do e-mail para poder, através do nosso time de vendas, né? O sales team, fazer o contato e fomentar esse novo cliente dentro da base. O segundo ponto aqui que a gente coloca, né, seria o why. Né? O why seria o porquê, né? Por que fazer isso? Né? Qual o objetivo de fazer isso? Seria aumentar o número de leads e também de novos clientes dentro da empresa. Né? Então, a gente precisa atrair esse público, né, para aumentar o número de clientes. Até aqui, tudo certo. Né? Todo negócio precisa disso. Né? Atrair potenciais clientes, pegar os dados deles e, através disso, gerar mais vendas e, obviamente, lucro para a empresa. E aonde essa campanha, né, onde essa estratégia funcionaria, né? Essa estratégia seria um recorte bem específico, né? Uma estratégia para rodar em Sydney, na Austrália, ou seja, toda a campanha, né, que eu vou explicar um pouquinho melhor, que a gente vai tratar aqui nesse diagrama, né, nesse fluxograma, nessa estratégia digital, ela visa a cidade de Sydney, porque muitos brasileiros que vão para a Austrália fazer intercâmbio ficam hospedados em Sydney, ficam na cidade de Sydney, que também é uma das cidades que mais tem oferta de universidades, enfim. É uma área onde concentram-se muitos estudantes. Então essa campanha é para rodar em Sydney. Quando, né, a estratégia prevista para ser desenvolvida num período de 4 meses, tá? Porque posteriormente a essa data a gente teria outras ações para fazer. Então essa primeira estratégia foi designada para rodar num período de duração de 4 meses. Aqui no caso quem seria encarregado da estratégia, no caso meu time da General Marketing, e liderado por mim, tocando essa estratégia digital. Como seria feito, né? Primeiro a gente entregaria valor, né, para o cliente. Primeiro, delivering value, ou seja, providenciando algum conteúdo de valor para esse potencial cliente. E depois começar uma aproximação de vendas, né? Então primeiro você começa entregando algum produto que não é um produto pago, né, algo gratuito, né, um conteúdo. E depois disso você começa a estabelecer uma relação de confiança e o time de vendas vem e faz essa approach comercial. Quanto, né, aqui está escondido nos custos de agência, não tem nem por que eu mostrar isso aqui, mas a gente definiu uma verba para rodar mensal, tá, para esse projeto de 2.500 dólares australianos. Então a ideia seria que nesse período seria investido essa verba para atingir esses objetivos, tá? Que isso é o de menos na estratégia. O interessante é a gente amarrar muito bem todos os pontos, porque a verba pode aumentar ou diminuir, e a ideia é que ela aumente e diminui conforme você vai atingindo o resultado. Tá?
Mas de início foi essa verba travada para trabalhar esse projeto. O produto seria a renovação do visto de estudante, tá? Para brasileiros que moram na Austrália. Então pensa que o cara já mora na Austrália e ele está lá fazendo um intercâmbio, de repente utilizou uma outra agência de turismo para ir para lá, mas ele precisa fazer a renovação desse visto. E nesse momento ele vai procurar todas as alternativas que existem por lá. Porque quando o cara está no Brasil, né, quando a pessoa está no Brasil, ela vai procurar as agências brasileiras que levam você para a Austrália. Mas quando você já está na Austrália, existem outras agências de turismo lá que nem fazem marketing no Brasil. Então essas agências de lá costumam ter preços melhores, costumam ter modelos de trabalhar diferentes das daqui e muitas vezes muito mais atrativo. Então o cara muitas vezes vai com uma agência do Brasil, mas chega lá e ele troca por outra mais conveniente. Qual seria a persona, né, a buyer persona, né, o target dessa ação? Seriam brasileiros, estudantes brasileiros, na faixa de 18 a 38 anos, que precisam renovar seu visto de estudante e, obviamente, procurar uma agência que dê tanto a condição de formalizar a questão da papelada burocrática e também localizar uma instituição de ensino para esse estudante. Qual seria a jornada, né, do consumidor, né, a jornada de compra? A gente prevê, aliás, esse dado foi passado pelo cliente. Em menos de 2 meses, a pessoa que entra em contato com a agência costuma tomar esse tipo de decisão. Então, a jornada de compra leva aí menos de 2 meses para ocorrer. Quais seriam os call to... tá escrito errado aqui, né? Call to action. Seria preencher um formulário, tá, e fazer download de um e-book. Tá? Então, a ideia seria o cliente ter um contato com o conteúdo rico da empresa, né? Um e-book falando de maneiras de você conseguir emprego na Austrália sendo estudante. Quais são as melhores instituições de ensino para você aprender, para brasileiros que querem aprender sobre business, marketing e, enfim, temas como esse na Austrália. Então, a gente desenvolveria, né, esses e-books com esse propósito para atrair esses clientes através dessa estratégia de marketing de conteúdo. A estratégia de copywriting, né, a questão do texto em si, teria que ir pelo um approach de inspirar curiosidade para fazer download do e-book, tá? Então aqui, basicamente, isso aqui depois é muito mais destrinchado, né? Vocês estão vendo que isso aqui é tudo a ponta do iceberg, né? Só de copyright aqui depois eu tenho papeladas e papeladas falando disso de uma forma um pouco mais abrangente. Mas aqui é só a cerejinha do bolo mesmo para facilitar a explicação da estratégia. O lead magnet, né, que seria o conteúdo rico para download, seria um e-book com dicas, né, para brasileiros que estão estudando na Austrália, né? Aqui no caso a gente não se limitou a um, né? São vários e-books, cada um com um tema específico. E quais seriam os indicadores que a gente utilizaria nesse projeto? Seria, no caso, os KPIs, né, os Key Point Indicators. Como a gente vai medir se está dando certo ou se está dando errado? E a gente elegeu aí o MQL e o SQL, né? Não sei se você conhece, mas o MQL é o Marketing Qualified Lead e o SQL é o Sales Qualified Lead. A diferença de um para o outro é que o MQL é um lead que ele passou pelo funil de conteúdo da empresa, né? Ele acessou o site, foi na rede social, baixou um e-book e a gente no marketing considera ele como qualificado. Então, dentro de um CRM, por exemplo, ele vai estar marcado como um MQL. Porém, o time de vendas vai fazer um approach e descobrir se efetivamente é uma pessoa que tem essa faixa etária e tem a necessidade da renovação do visto, ou seja, é um cliente potencial de fato para eles marcarem como SQL, ou seja, é um lead qualificado para vendas. Então essas métricas são muito interessantes para você poder aferir se você está trazendo de fato o peixe na rede, né? Que nem eu fiz a metáfora no começo aqui da explicação, ou se você está trazendo um pneu ou uma bota, né? Então você precisa saber com quem você está lidando. Bom, inicialmente expliquei, né, esses cards, acho que é importante para elucidar a estratégia, e agora eu vou adentrar um pouquinho melhor no que nós desenvolvemos aqui. Então, uma estratégia de inbound marketing para o mercado brasileiro. Na verdade, o mercado brasileiro na gringa, né? O brasileiro que foi para a gringa estudar, que foi estudar na Austrália. E esse fluxo, ele começa pela etapa de atração, né? Attraction. Então, o primeiro passo, quando você pensa numa estratégia digital, você precisa pensar qual vai ser o motor dessa estratégia, né? Como que eu vou trazer tráfego, tração, como que eu vou movimentar pessoas para acessar os conteúdos, os materiais dessa campanha, dessa estratégia toda. E a gente dividiu da seguinte maneira, que 30% da verba de mídia seria destinada para ações do Google AdWords, né, a ferramenta de links patrocinados do Google,
e 70% no Facebook. E isso foi mapeado pelo seguinte motivo, né? Muitos estudantes que estão na Austrália ou outros países, eles têm o perfil de participar ativamente do Facebook, tanto em grupos, quanto buscando informações tanto com pessoas físicas ou páginas que fazem conteúdo. E é um conteúdo muito escasso. Tá? A gente está falando aí de um ultra nicho, né? Brasileiros que querem estudar fora do Brasil e que estão na Austrália, em Sydney, procurando informações sobre renovação de visto e também outros conteúdos que possa facilitar a vida deles e o dia a dia deles lá. Então, o Facebook ele é uma mídia muito mais próxima nesse sentido. Então a gente pensou em vários conteúdos para o Facebook, não só aqueles conteúdos para ganhar like, ganhar coraçãozinho, mas também conteúdos mais ricos, né, que levam para o download de um e-book e tudo mais, e outros anúncios para engajar o potencial cliente aí da empresa para curtir a fanpage, enfim, várias outras estratégias. Aqui também reside uma grande tática de trabalhar com Facebook Ads, que é você ter vários anúncios diferentes e fazer teste A/B e descobrir qual que dá mais resultado. Com relação ao Google AdWords, tanto a rede de pesquisa, né, a Search Network, quanto a rede Display, né, que são aqueles anúncios banners, né, que quando você acessa um site, aparece um bannerzinho, geralmente escrito AdSense, né, que é a rede do Google, são anúncios visuais. E aqui a Search Network é aquele anúncio na rede de pesquisa do Google tradicional, né? Quando você vai no Google e digita, por exemplo, intercâmbio Austrália, a gente também investiu aqui. E é até mais expressivo o investimento do que na rede display para essa estratégia. Posteriormente, né, a questão da camada de atração, né, de tráfego, nós temos a camada de conversão. Tá? E a camada de conversão ela depende do conteúdo rico que foi desenvolvido, no caso, esses e-books, que precisa ter uma landing page, né, uma página de destino para poder fazer o download desse e-book. E nessa landing page a gente pede o quê? E-mail, nome, número de telefone e botãozinho de download. Feito isso, a pessoa preencheu essas informações, ela já vai direto para um CRM, né, que a gente contemplou o HubSpot CRM, que é uma dica que eu dou também, que é um CRM gratuito da HubSpot, muito poderoso. E essa estratégia de levar o cliente para o CRM também é muito boa, porque pelo CRM dá para mapear qual foi a campanha do Google ou do Face que levou ele para cá, para o CRM. Então a gente consegue, através do CRM, saber qual dessas estratégias de tráfego, de tração, que levaram esse potencial cliente, né, esse MQL, né, esse Marketing Qualified Lead, para cá. Posterior à chegada desse cliente aqui no CRM, a gente tem um processo de nutrição. Né? A gente começa a trabalhar com uma ferramenta de autoresponder, né? Ou também popularmente o pessoal fala ferramenta de disparo de e-mail marketing, só que de uma forma automatizada. Né? A gente trabalha aqui com Marketing Automation. Então, uma vez o lead caiu aqui dentro do HubSpot CRM, a gente já dispara um gatilho para que ele receba um funil de alguns e-mails, sendo que cada um desses e-mails vai levando conteúdo e ajudando o cliente a conhecer mais sobre a empresa. Né? Ele vai ficando mais consciente do serviço que é oferecido por essa agência de intercâmbio. Concomitantemente, através do Facebook, a gente fazendo 2 postagens semanais, a gente consegue também estar mais próximo desse cliente, fazendo com que a lembrança de marca, né, eu cheguei a comentar isso com vocês, o índice de lembrança de marketing, a parte do branding também esteja presente nesse processo, porque a autoridade, né, de um fornecedor, né, de uma empresa que venha prestar serviço para você, tem muita relação com o tempo que você ficou pensando sobre ela. Né? Quanto mais a pessoa for exposta e assediada no bom sentido por essa marca, por diversas estratégias, mais fácil vai ser com que ela tome a decisão de adquirir esse serviço. Uma vez ela recebendo um dos e-mails que lhe interessar mais, ela pode clicar no e-mail e já vai para uma página falando da agência de intercâmbio em si. E nessa página da agência de intercâmbio, que ele também teve condições de conhecer ao longo do processo. Tá? Aqui teve acesso a essa página, aqui no Search Network também, mas só para deixar um pouco mais romântica a coisa, vamos supor que ele conheceu o site só aqui. Dentro do site ele vai ter condições de, através do blog, saber várias dicas para brasileiros que moram na Austrália, que é uma estratégia de você agregar valor para o teu cliente antes de você querer fazer uma venda para ele, né? Ele te vê como uma autoridade, uma referência, como um fomentador de conteúdo, um especialista, né? Uma empresa que manja muito daquele mercado. E também a gente contemplou um chatbot, né? Que seria aquele
vamos colocar assim, uma espécie de message automatizado, né? Quando você entra para fazer um orçamento no site, você vai ter algumas perguntas básicas que o chatbot já adianta isso, uma vez preenchida todas essas perguntas, né? No caso não preenchidas, no caso você responder nesse chat todas essas dúvidas que o chatbot te perguntaria, que seria um robozinho, né? Aqui a gente utilizaria essa tecnologia. Todas essas informações são enviadas para o time de vendas, que posteriormente passa para a etapa de close, né? De fechamento. E essa etapa de fechamento ela compreende duas ações básicas aí, que uma delas é o phone call, né? Você fazer uma ligação, e a outra seria um e-mail, mas aí já de uma pessoa do time de vendas para tentar converter esse prospect aí, né, que entrou nesse funil, para se tornar um cliente dessa empresa. E aí, posteriormente, chegar aí no close the deal, né, fechar esse negócio. Então essa aqui é uma estratégia não tão longa, né, nem tão complexa, mas que mostra assim, algumas pitadas de aquilo que a gente falou, né, previamente aqui nessa palestra, e mostrando na prática, né, como que isso pode, de alguma maneira, se concretizar num plano que faça sentido, né, e que possa visualmente ser atrativo. Espero que você tenha gostado do case, tá? Foi uma forma de eu conseguir consolidar um pouco melhor todo esse nosso bate-papo inicial aqui da palestra, um pouco mais, vamos colocar assim, teórico, né, e levar isso para a prática. Eu acho que é importante a gente ter essa dualidade, né, daquilo que vem da teoria e como que ele se concretiza na prática. Espero que você tenha gostado, tá? Se você quiser falar comigo, manter contato comigo, você pode acessar meu site, é diegobrito.com.br, ou vai no meu YouTube, como eu já falei, ou no meu Facebook, né? Em todos eles é Diego Brito BR, tá? youtube.com/DiegoBritoBR, e me manda comentário nos vídeos, ou vai lá na minha fanpage no Facebook, deixa uma avaliação, manda uma mensagem lá pra mim, a gente pode ir trocando ideia, se conhecendo melhor. Aí se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre essa palestra, sinta-se à vontade para me procurar aí nos meus canais. E se inscreve no meu canal também, né? Então é isso, pessoal. Valeu aí pela sua presença, né? De eu estar aqui podendo compartilhar conteúdo com você, interessado em crescer em estratégia digital, conhecer melhor as ferramentas de marketing. E é isso aí, galera. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou e aquele abraço.